Hoje o nosso bate-papo aqui vai ser sobre os 3 fatores que acabam impedindo que você cresça na sua carreira, e isso precisa ser falado, é ou não é? E esse é um bate-papo muito especial que já há alguns dias eu tenho me preparado para ter aqui com vocês. Fazia tempo que eu não entrava nas minhas lives, já estava com muitas saudades, estava lidando com um momento muito especial de formar mais um grupo de mentoria e também me dedicando para uma novidade incrível, que é o lançamento de um novo curso, a pedidos de muitos que desejavam ter um curso mais específico para organização da fala e para apresentações em público e também falar bem, se destacar em reuniões e tal, então eu estava por aí. Por isso que nós estamos recomeçando com a série Comunicação e Carreira. Há uns 2 meses, eu acho, a gente fez uma série dessa, foi muito legal, teve uma repercussão muito bacana, e hoje eu fico muito feliz, porque mais do que naturalmente acontecia no passado, as pessoas estão buscando uma orientação, não só para falar em público, para falar numa situação específica, mas associando muito a ideia de carreira. E é isso, quando nós falamos em comunicação, nós devemos falar na nossa vida, em quem nós somos, como que nós lidamos com as coisas, como que nós nos relacionamos, tanto na nossa vida pessoal quanto vida profissional. E hoje o tema é os 3 fatores que podem impedir que você cresça na sua carreira. Esses 3 fatores têm muito a ver com o que a gente faz na nossa vida, no nosso dia a dia, o tempo todo, e a gente precisa olhar para esses pontos com bastante atenção. E o primeiro deles é algo que eu costumo observar no meu dia a dia de consultório como sendo um grande diferencial de quem busca melhorar sempre. E esse é um ingrediente que não pode faltar na carreira de ninguém, que é a necessidade de aprender sempre. Então, por exemplo, se você, por alguma questão, por algum momento de vida, decide não investir na sua carreira, em se atualizar, em aprender coisas novas, o que vai acontecer? Você fica para trás. E se tem uma coisa que não pode acontecer, é você ficar para trás de você mesmo, ou seja, não está fazendo a tua lição de casa direito. "Ah, olha, eu vou deixar para depois, eu vou primeiro fazer tal coisa e tal". Tudo bem, eu acho que na vida a gente tem as nossas necessidades e prioridades, mas se você quer crescer na sua carreira, uma coisa é certa, o que você não pode deixar de fazer nunca é deixar de aprender. E aprender sempre. Eu fico triste quando eu ouço as pessoas falando: "Ah, não, eu já fiz tudo que precisava, porque eu já tenho muita experiência, tenho isso, tenho aquilo". Olha, eu sempre digo, né, que faz aí décadas que eu sou fonoaudióloga e tal, mas eu sempre sinto que eu estou engatinhando na minha profissão, eu digo: "Puxa, agora eu estou ficando velha já e não vou conseguir aprender tudo que eu gostaria". Tenho essa sensação. Mas isso é bom, não é algo que a gente tem que ficar se sentindo: "Ó", a gente nunca vai conseguir aprender tudo, tudo, tudo de uma determinada área, porque em cada uma das nossas áreas, imagina quantas coisas vão se desdobrando, a gente vai aprendendo uma coisa, outra, e é tão maravilhoso isso. Mas tem muita gente que já acha que aquilo que aprendeu é suficiente. Então, este é um grande fator que vai limitar a carreira. E o pior é que quando você começa a achar que está tudo bem, que você já aprendeu o suficiente, você deixa de ter aquela curiosidade que é extremamente importante para que a gente busque novas formas de atuar, novos entendimentos em relação àquilo que a gente já sabe. E também é muito legal que você começa a abrir mão de coisas que você acreditava, que achava que era o máximo, mas que de repente já não faz mais sentido. Eu gosto de lembrar sempre que a comunicação tem a palavrinha ação dentro dela. Isso tem total relação com a nossa vida, porque
O tempo todo a gente está se comunicando, trabalhando as nossas questões na vida pessoal, profissional, conversando, conversando sempre. E ter essa capacidade de abandonar alguns velhos hábitos, também de mudar o nosso discurso, de entender que as coisas evoluem e se transformam, isso não é ruim de forma nenhuma, essa mudança sempre vai acontecer a ponto de você saber que sim, é possível crescer e melhorar sempre. Então essa sensação de melhorar sempre é maravilhosa, não é? De você poder dizer: "Olha, eu pensava desse jeito, agia dessa forma, mas hoje, por toda a minha experiência de vida, por tudo que eu tenho vivenciado, aprendi novas coisas e estou fazendo de outra forma aquilo que eu fazia antes". Eu acho isso tão bacana. Se você não se recicla, se você não se atualiza, você acaba recaindo no segundo fator, que eu penso que é bastante prejudicial para o desenvolvimento da carreira. E também acaba estagnando, que é quem procrastina. Ai, meu Deus do céu. Vai lá, fica na rede social perdendo um tempo danado, né, que a gente está aqui, aliás, fiquem aí, porque a gente está aqui, chame os amigos também para essa nessa nossa live, porque nós precisamos dar um jeito de não perder tempo com aquilo que não nos leva onde nós precisamos. Ah, se dá, mas é tão bom dar uma procrastinada, mas na hora certa. A gente não pode perder o foco. Eu gosto da palavra expedito, aprendi com o meu saudoso paizinho, que sempre falava: "Cida, seja expedita". Eu não tinha ideia do que era ser expedita. Ser expedita, que palavra esquisita. Faça mais do que for a tua obrigação. Se você estiver fazendo alguma coisa, faça um pouquinho mais do que aquilo que você acha que é a tua função ali. Se você desenvolver um olhar para as coisas e ter uma sensação do que mais você pode fazer ali, você pode fazer muita diferença, contribuir um pouquinho mais com algo que pode ser feito. Eu não tenho dúvida que essa orientação que meu paizinho deu lá atrás, e a história aqui contando, era porque tinha um papel de bala no chão, tenho irmãos e tal, aquele papelzinho caiu, e eu também não observei, e meu pai me chamou a atenção: "Vai deixar aí?" Era criança. Não, quer dizer, mas não fui eu que joguei, não importa se foi ou se não foi, faça. E viver em sociedade tem muito disso, e viver um dia a dia profissional mais ainda. Quantas vezes a gente vê um profissional que é brilhante, mas que acaba se acomodando na sua função dentro de uma organização e diz: "Não, isso daqui não é minha obrigação, eu não vou fazer". Tudo bem, claro que a gente não tem que fazer algo que esteja fora do que seja viável, mas ter esse olhar de não procrastinar e não deixar as coisas para depois e ter sempre esse olhar de cooperação, de ser expedito, expedita mesmo, é uma coisa tão bacana que pode te criar um ambiente de boa convivência, ajudar os colegas, fazer o teu trabalho acontecer, fazer o trabalho das outras pessoas também, fluir de uma maneira positiva, isso é muito legal. Agora, quando o estado de procrastinação te coloca em risco, é quando você só faz aquilo que precisa ser feito e nada mais, e faz isso com dificuldade. E eu vejo hoje que é muito fácil perder a mão, não é? Porque tem tantas coisas esperando, assistir um filme, ficar na rede social. Eu não posso ficar vendo stories, essas coisas, porque realmente eu me perco. Então eu tenho que fazer isso num horário que já nada mais vai acontecer no meu dia, porque ali eu posso me distrair um pouquinho, senão eu não consigo dar conta da minha agenda, no meu dia a dia, e eu me atrapalho bastante com isso. Mas o oposto também é importante. Você ter o seu tempo de procrastinação é uma coisa também necessária. E
é também uma coisa difícil para muita gente, porque a vida cheia de coisas, cheia de atividade, está aqui a Patrícia querida, tudo bom, Patrícia? Que fala sobre meditação, que faz uma meditação maravilhosa. Hoje é dia da tua meditação, não é? Que ensina exatamente esse momento do parar, zerar a cabeça, sentir a conexão do próprio corpo, do próprio bem-estar se colocando em evidência num dia, faz com que não seja um momento de procrastinação, mas sim de conforto, de bem-estar. Então veja, quando eu falo em procrastinação, é na situação de perder a mão e realmente ter o hábito de ficar de bobeira com coisas que não te levam a lugar nenhum. Então muito cuidado, porque às vezes a gente pode procrastinar sem perceber, só de se perder um pouquinho na organização do tempo. E é claro que o terceiro fator é não menos importante, mas esse sim faz muita gente perder o pé totalmente na carreira, que é não saber se comunicar. Bem, a comunicação tem sido cada vez mais citada como um valor que é essencial para quem quer se desenvolver em todos os sentidos da vida. Mas quando você está num determinado estágio de carreira, que você pode olhar para trás e falar: "Ah, não, mas eu já estou num papel de liderança". Mais importante ainda, como que você vai usar a sua comunicação a serviço dos seus liderados e da mesma forma, como que no desenvolvimento da sua carreira, você tem dado atenção para diferentes aspectos. Veja, quando nós falamos em comunicação e carreira, vai muito além do aspecto tradicional da oratória, que é uma preparação específica para um momento de exposição. Super importante isso, porque todos nós estamos expostos o tempo todo, fazendo com que as coisas aconteçam, mostrando o nosso trabalho. E a verdade é que quem não sabe mostrar a competência que tem pela comunicação, acaba se colocando em risco. Uma comunicação assertiva, isso mesmo, Silvio, abre portas de sucesso. Agora, se você não percebe a necessidade da sua comunicação como uma grande força, você deixa de falar, muitas vezes, coisas que são essenciais para o outro compreender quem você é, entender a experiência que você tem, aceitar uma ideia nova, e aí é que vai. O Ismael está me perguntando aqui, uma pessoa de 33 anos pode melhorar a comunicação? Em qualquer idade você pode melhorar a comunicação, Ismael, porque nós nos desenvolvemos lá na infância, nós adquirimos a nossa linguagem, desenvolvemos a nossa linguagem, o nosso jeito de ser, e a nossa característica de de falar tem muito a ver com a nossa forma de ser. Uma pessoa que é mais nervosa, ela vai trazer essa característica. Uma pessoa que é mais impulsiva, mais agressiva, ela vai trazer essa característica para a forma de se comunicar, e aí é que é preciso trabalhar muito claramente os pontos a serem melhorados. Então, em qualquer idade. Ó, aqui, o Pinho está falando que tem 51 e quer melhorar. Claro, e dá para melhorar e precisa melhorar, mas o que que precisa ser feito para isso? Primeiro, reconhecer quais são os pontos vulneráveis na comunicação. Como faz isso? É muito fácil. É só pegar o teu áudio do WhatsApp, mandar um áudio para alguém, para alguma pessoa conhecida e começa a se observar. Até isso muitas vezes é difícil. "Ah, não, eu não gosto de me ouvir". Não tem essa história, você precisa saber como é que é teu jeito, porque os outros sabem qual é o seu jeito. Como é que é o seu jeito, como que você passa a se relacionar com pontos que são cegos muitas vezes, que você está ali, não percebe muito bem, mas vai lidando. Aí alguém diz: "Nossa, mas você é tão agressivo, você é tão isso, aquilo". Não, eu acho que não. Ouça o teu jeito de falar
em diferentes situações. Preste atenção em quais são as características do teu temperamento que vão ditando a forma como você se comunica. E sim, tem muita coisa para melhorar na comunicação, a começar pela forma como aí, ó, o Anselmo está falando nas crenças limitantes. Eu diria que a forma como a gente se vê, como a gente se percebe, tem uma relação direta como nós nos colocamos também para o outro. Então, por exemplo, vamos falar aqui de situações de carreira. Se você participa de uma reunião e você é uma pessoa muito tímida, muito introvertida, não quer falar muito, prefere ficar mais na sua e fica ali com medo do julgamento, ou acha que os outros é que precisam falar, você perde uma oportunidade de mostrar aquilo que você está pensando. Se você não conta o que você está pensando, como é que o outro vai saber? "Ah, mas então a gente tem que falar sempre?" Claro que não, você vai falar se você tiver algo a falar. Mas se você é uma pessoa que acha que o que você tem para falar não vai importar para o outro, você nunca vai perceber o que é importante ou não para ser falado. Faz sentido isso para vocês? O Fábio está falando aqui: "Eu me encanto com a minha forma de falar, mas não tenho certeza se os outros sentem o mesmo". Que bom. Eu acho que essa é uma coisa muito bacana. Gostar da forma que você fala é reconhecer os pontos positivos. Aí, se você sente que o outro não, pode pedir um feedback, dizer assim: "O que que você acha? Você acha que eu falo bem mesmo?" "Eu acho que eu falo", né, você pode pedir esse feedback mesmo. Já o Ismael me diz aqui, ó: "Talvez eu tenha vários pontos cegos", mas não tenha dúvida, todos nós temos vários pontos cegos e eles que nos levam para frente. Veja, aí é que entra a história de nós aprendermos sempre. E esse aprender sempre significa não só aprender fora, porque no fundo todas as nossas grandes soluções estão dentro de nós. E entender como nós nos relacionamos com a comunicação é, sem dúvida, um grande aprendizado. E é um aprendizado urgente. Você diz: "Ah, mas eu não preciso aprender, é uma coisa que eu não uso muito". Agora mesmo estava conversando com uma aluna minha, com a Águida, que é padeira, chefe de padaria, está dando treinamento, consultoria, fazendo várias atividades que ela comentou hoje na aula: "Cida, eu, como padeira, achei que nunca ia precisar melhorar minha comunicação, mas hoje, dando treinamento, eu preciso o tempo todo falar bem", e percebi, olha que legal esse relato, e percebi que a forma como eu cuido da minha comunicação também impacta na maneira como eu trabalho, como eu falo com o meu colega. E é isso, é entender que esse aprendizado não vem só do conhecimento formal no livro, mas exatamente da forma como você se conhece e como que você vai moldando as tuas atitudes a partir daquilo que você acredita ser ponto de referência na sua forma de ser. Quando a gente pensa aqui em não deixar que a carreira fique de lado, a gente tem que pensar nesses 3 fatores. Vocês concordam comigo? É lógico que tem muito mais coisa, mas é muito importante se pensar em jamais, em tempo algum, deixar de aprender. E aprender, ser curioso, ser curiosa. E é tão bacana isso, você pode fazer um trajeto de carro e ouvir um podcast. E é incrível isso hoje, como tudo está acessível. Quer aprender uma nova língua? Pode fazer isso enquanto se dirige. Quer ouvir filosofia? Pode ouvir alguma coisa relacionada a isso. Em todas as áreas de conhecimento tem alguém compartilhando o seu saber. E é muito importante isso, saber que o compartilhar é algo que agrega muito e buscar diferentes fontes, isso acho que é uma coisa importante, porque a gente sabe que para aprender a gente tem que aprender com quem sabe, não com quem diz que sabe. Então saber buscar as fontes corretas, se dedicar a entender alguma coisa que você julga importante para a sua vida, seja em todas as áreas e em cima disso, nós vamos nos desenvolvendo sempre.
ter o sentimento de curiosidade, essa curiosidade de não só saber aquilo que é o básico ali, mas ter esse espírito. Eu tenho uma filha, a Luá, que está aqui na live, eu vou contar aqui, que é uma coisa muito legal. Ela é publicitária, inclusive ela faz parte aqui da minha equipe, da Companhia da Fala, e ela, desde criança, ela me instiga em algo muito positivo. Por exemplo, se fala alguma coisa sobre tal assunto, você está conversando com ela, diz: "Ah, mas puxa, que ano será que aconteceu tal coisa?". Se ela não sabe, ela vai ali e já busca aquela informação. "Ah, esse ator trabalhou no filme tal, não sei o quê", vai ali rápido. E em todas as áreas ela tem uma curiosidade que para mim é um grande ensinamento, porque ela está sempre com o cérebro dela feito uma esponja, buscando aqui e ali. Isso instiga a gente. Eu penso assim, quando nós nos acomodarmos um pouco, é muito bom termos alguém próximo que diga: "Pai", tá aí a Luar dando risada, porque é aquela coisa, vai buscar mais uma informação, vai saber um pouquinho mais disso. Mas eu confesso que essa é uma das formas de negligenciar o desenvolvimento de carreira, porque ou por achar que já sabe demais, ou por achar que o teu conhecimento vai dar conta daquilo que você vai fazer nos próximos anos. E olha, sinceramente, com a quantidade de coisas acontecendo no mundo diariamente e tantas, tantas informações novas, se você não se despojar do que você sabe e ficar realmente aberto, aberta a aprender, você acaba se tornando obsoleta, obsoleto, porque acaba realmente perdendo totalmente a conexão com o momento presente. E da mesma forma, procrastinou, perdeu o time de alguma coisa, "Ai, não, eu tenho um projeto, mas eu vou fazer isso só depois". Se tem uma coisa que me deixa muito chateada é quando alguém deixa de fazer alguma coisa agora, porque: "Ah, lá na frente eu faço, quando eu tiver". É mais ou menos assim, quando alguém diz: "Ah, não, eu não quero ter filho agora, só lá na frente", tudo bem, mas é uma decisão, é uma escolha. "Não, mas eu só quero ter quando eu tiver isso, isso, isso e aquilo". A vida é agora. Se tem algumas duras reflexões que a pandemia nos trouxe, é que o momento da nossa vida é agora. E organizarmos a nossa carreira de uma forma que esse planejamento faça sentido para você agora, não só lá na frente, mas ficar atento, atenta àquilo que você está fazendo na tua vida, para sentir que você, tendo controle de algumas coisas que você é capaz de ter, ou seja, a tua carreira você é capaz de ter, administre isso muito bem. Não perca tempo, não perca o foco. Vá em frente, busque se aperfeiçoar. O autodesenvolvimento é uma das formas mais maravilhosas da gente nunca parar no tempo e da gente sempre ter esse olhar atento à nossa possibilidade de crescer. A gente tem que crescer sempre. Quem acha: "Ah, não, mas já está bom", eu aquela síndrome de: "Ah, não, eu já sei", não sabe nada, a gente não sabe absolutamente nada. E o que a gente sabe dá para o gasto. E olha, né, quando a gente fala não sabe nada, e olha que, né, hoje eu vejo assim, meu doutorado, puxa, hoje vou ter que fazer outro doutorado, porque as coisas já estão em outro lugar, as pessoas estão falando outras coisas. Então o ensino formal, ele se recicla, a vida se recicla, as nossas experiências nos colocam em outro movimento, e se nós pegarmos esses 3 fatores, assim como eles são freios, se você coloca isso na posição correta, são grandes aceleradores. Se você mantém uma super atenção ao aprendizado, a aprender sempre, você está se acelerando, está com o acelerador no máximo ali e vai. Quando você muda alguns hábitos
de procrastinação e começa a desenvolver hábitos mais focados, que te façam não ser refém de si mesmo, mas que você consiga ir para frente, que você sinta que você não perde tempo com coisas que vão te colocar numa situação favorável amanhã. Não, faz agora, não deixa. Aliás, pensa nisso nesse momento. Ah, a Cida está aqui me dando uma cutucada. O que que eu tenho deixado de fazer por alguma desculpinha, por alguma coisa de falta de tempo? Pensa nisso e diz: "Tá, então eu vou mudar esse negócio". E por terceiro, qual é a atenção que você vem dando para a sua comunicação? Isso é muito importante. A sua comunicação hoje te representa? Quando você entra numa reunião, quando você faz uma apresentação, quando você precisa gravar um vídeo, todas as situações, todos os contextos que hoje são comuns no nosso dia a dia profissional, você precisa fazer essa pergunta. Assim, você diz: "Opa, estou fazendo com que a minha carreira flua". O grande problema é não perceber que a carreira está estagnada por alguma razão específica, por não se perceber, por não se conhecer, por não admitir que precisa se desenvolver. Então, pessoal, eu vou, nos próximos dias, trazer vários aspectos relacionados à carreira e à comunicação, porque, embora muita gente nem sonhe com essa relação dessas duas coisas que estão tão intrinsecamente ligadas, muitas vezes aquele resultado que mais se deseja acaba não acontecendo exatamente porque a comunicação está sendo um grande freio de mão na sua carreira. E nós vamos avaliar vários aspectos que estão relacionados com a nossa lida diária com as pessoas, com as equipes com as quais nós trabalhamos, com para cima, para baixo, para o lado, com todas as hierarquias, com todos os contextos que nós vivemos, vamos pensar nisso, como que a gente está aproveitando as oportunidades que surgem, porque se tem uma coisa é real, se você se comunica bem, eu gosto de falar essa frase, você prospera. Não é verdade? Quem se comunica bem abre portas e isso torna a vida melhor. Inclusive, eu tenho uma camiseta com os meus alunos já ganharam a camiseta Fale Bem, Viva Melhor. Por quê? E de uma forma incrível isso, quando você começa a se desenvolver, adorei, não vou lembrar aqui quem que falou, eu acho que foi o Anselmo, alguém falou: "Ah, eu me comunico muito bem". Tá feliz, tá se dando bem, e isso é o grande sonho que eu vejo aqui na minha participação aqui nas redes sociais, é cutucar um pouquinho, dizer que você pode mais, que se tua comunicação tiver um cuidado, você chega mais longe, combinado? O tema de hoje foi trazer essa reflexão, quais são os 3 fatores que podem impedir que você cresça na carreira. Quem chegou aqui depois, fique ligado. Quais são esses 3? Vamos lá, vamos pensar. Aprender, deixar de aprender, procrastinar e não dar atenção para a comunicação. Esses são os 3. E isso não tem nada a ver com o momento de falar em público. Você pode nunca precisar falar em público, mas você tem que dominar esses 3 aspectos, porque em algum momento isso vai fazer a diferença na tua vida. A Geisa, fiquei insegura após relacionamento abusivo e passo isso na fala. Se liberte disso, você deve ser uma pessoa maravilhosa e isso é muito bacana também, a gente vai falar sobre isso. Não deixar que pessoas se coloquem num lugar que não é seu, inclusive na fala. Nós mulheres sabemos como isso é complicado, muitas vezes alguém impedir que você fale, alguém numa reunião corta a tua palavra, mas a gente vai falar sobre isso também, tá bom? Um beijo, pessoal. Amanhã tem mais, tá bom? E a gente vai conversar aí bastante nos próximos dias. Até porque eu ainda não posso falar, porque o link não está na bio, mas eu vou fazer um workshop que é assim, um treinamento com tudo isso que a gente vai ver aqui, mas com atividades bem práticas para vocês darem uma
impulsionada na carreira pela comunicação, tá bom? Beijo pessoal, boa noite e bom descanso para vocês. Tchau, tchau.